E se o que você chama de realidade fosse apenas o eco de algo muito mais antigo, oculto sob o véu do tempo? E se, por trás do aparente caos do mundo, existisse um código silencioso, aguardando o instante exato para se manifestar? Todt Jehuti advertiu: o universo não fala em palavras, mas em sinais. E agora, um deles foi enviado, o terceiro. Invisível para os distraídos, mas devastador para os que percebem. Algo atravessou o Sol, e nada permanecerá igual depois disso. O cruzamento de Atlas com o Sol não foi um evento astronômico comum, foi um chamado, uma lembrança de que o ciclo chegou ao ponto em que a verdade não pode mais ser contida. Quando o fogo toca o gelo e o tempo se dobra sobre si mesmo, o que está oculto começa a emergir. Muitos sentiram, poucos compreenderam. Há uma mudança vibrando no ar, e quem escuta o nome de Todt sussurrado no vento sabe: o terceiro sinal não anuncia destruição, mas revelação. Mas o que realmente aconteceu naquele instante em que o cometa atravessou o disco solar? Por que tantas consciências despertaram em silêncio, como se uma senha tivesse sido pronunciada no centro do Sol? Nada foi deixado ao acaso. Cada movimento celeste, cada sombra projetada na Terra é parte de uma linguagem que poucos ainda sabem ler. E talvez, apenas talvez, este seja o momento em que o véu começa a rasgar. Todt ensinou que quando o homem perde a memória de sua origem, o cosmos envia espelhos para lembrá-lo. Atlas é um desses espelhos. Não carrega o peso do céu por castigo, mas por missão. Sustentar o ponto onde o humano e o divino se encontram. Quando ele cruza o Sol, os portais se abrem, não no espaço, mas dentro da mente, e o que atravessa não é luz comum, é consciência pura. Nada do que você acredita sobre o tempo, sobre destino ou sobre si mesmo sobreviverá ao que está prestes a ser revelado. O terceiro sinal não é uma profecia, é um espelho. E quem ousar olhar verá não o futuro, mas o verdadeiro rosto da criação. Todt sempre avisou: o despertar não começa quando a luz chega, mas quando você percebe que ela sempre esteve ali, escondida atrás do sol. E agora a pergunta que não pode ser evitada ecoa dentro de você: o que realmente significa o cruzamento de Atlas? O que desperta quando o terceiro sinal é ouvido? As respostas estão escritas no fogo do sol e gravadas nas sombras da terra. E você, que está aqui agora, não chegou por acaso, porque há verdades que escolhem o momento exato para serem lembradas. E esse momento é agora. Há um instante em que o ar parece suspenso, em que o tempo perde a forma e o corpo percebe algo que a mente ainda não entende. Foi nesse espaço invisível que o terceiro sinal começou a pulsar. Não se ouviu som algum, mas algo vibrou dentro do peito, como uma lembrança que retorna de um sonho esquecido. Todt havia avisado: quando o sol for atravessado, o homem não verá apenas luz, verá a si mesmo. E foi isso que começou a acontecer. As sombras começaram a se mover de forma diferente. As pessoas olharam para o céu e nada viram, mas sentiram uma inquietação, uma espécie de vazio com forma. Como se o universo tivesse respirado fundo e tudo que estava contido começasse a se expandir. O cruzamento de Atlas não foi um evento no espaço, mas dentro da alma coletiva. E cada coração que pulsa agora é uma extensão desse alinhamento sagrado. Muitos tentam entender pelos cálculos, pelas órbitas, pelas lentes, mas esquecem que Todt nunca falou aos olhos, sempre falou ao espírito. O terceiro sinal não é uma mensagem cifrada no cosmos, é um espelho. O reflexo não mostra estrelas, mostra cicatrizes. Cada vez que a luz do sol toca essas feridas, memórias são despertas. Há quem chame de coincidência, há quem chame de despertar. Mas a verdade não precisa de nome para existir. Quando o Atlas atravessou o fogo solar, a linha que separa o visível do oculto começou a dissolver-se. Foi como se a criação lembrasse do próprio início, como se o primeiro som, o verbo que moldou tudo, ecoasse novamente.
Essa vibração antiga não pode ser descrita, apenas sentida. Ela age nas entrelinhas da consciência, deslocando o que era fixo, acendendo o que dormia. E quanto mais ela pulsa, mais o mundo começa a aparecer estranho. Talvez você tenha notado, o tempo parece diferente. As horas não passam como antes. Há um peso silencioso em cada amanhecer, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ninguém sabe o que. É a mente tentando resistir ao que o espírito já reconheceu. A travessia começou. Não há mais retorno para o ponto onde se dormia em paz, porque a verdade, quando desperta, exige ser olhada. Toth disse que o homem não teme a escuridão, teme a própria luz, porque é nela que os disfarces se desintegram. O terceiro sinal é essa luz, atravessando o disfarce coletivo da normalidade. O caos que emerge não é punição, é cura. Tudo o que está desabando não é perda, é purificação. O sol queimou as máscaras, e agora cada um precisa encarar o que sobrou. O que você sente quando pensa em tudo que acreditava ser estável? O que acontece dentro de você quando percebe que o universo talvez esteja falando com símbolos e não com palavras? Essa é a verdadeira revelação. Perceber que o divino sempre se comunica, mas raramente de forma lógica. O terceiro sinal é o lembrete disso. Uma linguagem antiga feita de fogo e silêncio. No cruzamento de Atlas, o equilíbrio se inverteu. Os que viviam de certezas começaram a se perder. Os que viviam de fé começaram a ver. Porque fé não é crer no invisível, é enxergar através dele. Toth sempre ensinou que o invisível não está fora do alcance, apenas fora da pressa. E é por isso que muitos não percebem o sinal, embora o carreguem no peito. Há uma guerra que ninguém vê acontecendo dentro de cada ser. Razão contra intuição, medo contra entrega, matéria contra memória. O terceiro sinal intensifica essa guerra porque obriga o espírito a lembrar quem realmente é. É por isso que tantos estão inquietos, confusos, esgotados. Não é o mundo que está ruindo, é o velho eu. E enquanto tudo se desestrutura, há uma sabedoria subterrânea emergindo. Ela não grita, sussurra, fala na linguagem dos símbolos, dos sonhos, das coincidências. Toth dizia que o verdadeiro iniciado não procura sinais, ele se torna o sinal. E esse é o ponto que o terceiro movimento do cosmos tenta ensinar, que não há nada a decifrar fora, apenas dentro. O sol, quando atravessado, não apenas ilumina, consome. Ele devora o que é falso. Atlas não foi um cometa, foi um espelho ardente, atravessando o coração do sistema solar para que o homem visse o reflexo de seu próprio desequilíbrio. E quando o fogo toca o espelho, o reflexo se desfaz. Resta apenas o que é eterno. Cada crise, cada perda, cada desordem recente é a tradução terrestre dessa travessia. Nada está acontecendo por acaso. Tudo está sendo reconfigurado para que o invisível volte a ser lembrado. Toth sabia que o caos é o disfarce do renascimento. E é por isso que o terceiro sinal não anuncia o fim, mas o recomeço. Mas há uma pergunta que continua ecoando. Por que agora? Porque o sinal foi ativado justamente neste ponto do tempo. Toth responderia, porque o homem esqueceu demais. O ciclo do esquecimento atingiu o limite. O universo não podia mais permanecer calado. O sol precisou falar. O cruzamento foi apenas o gesto simbólico de um despertar maior. Uma lembrança coletiva de que o propósito não morreu, apenas adormeceu sob o peso da pressa. E agora, a luz que corta o céu é o lembrete de que algo precisa ser restaurado. Mas essa restauração não virá de fora. Começa no interior de cada consciência. E é aqui que a jornada se aprofunda. Porque o terceiro sinal não é o fim de uma profecia, é o início de uma escolha. Continuar dormindo sob o conforto da ignorância ou atravessar o fogo do próprio sol interior. Atlas já cumpriu sua parte. Agora é a vez do homem. Há um ponto na existência em que a mente humana deixa de ser bússola e passa a ser labirinto. É nesse território que o terceiro sinal começa a agir, silenciosamente, corroendo as certezas, desmanchando o conforto das narrativas lineares. Nada mais parece ter o mesmo peso. O que antes era sólido agora se dissolve em névoa. O que antes era sombra agora revela contornos de luz. Toth dizia que a verdade não chega como um trovão
não, mas como uma rachadura, e é através dela que o Sol entra. A travessia de Atlas foi essa rachadura cósmica, um corte no tecido da ilusão, para que a consciência lembrasse o que significa realmente existir. O ser humano sempre procurou respostas fora de si. Buscou nos astros, nas escrituras, nos templos. Mas Thoth sempre ensinou que o verdadeiro templo é o corpo e o verdadeiro céu é a mente. Quando o terceiro sinal foi emitido, ele não viajou pelo espaço. Ele reverberou no campo vibracional da alma humana. Cada célula recebeu o toque, ainda que em silêncio. Alguns sentiram como ansiedade, outros como epifania, outros como perda de sentido, mas todos, em algum nível, foram chamados. Esse chamado não é um convite agradável, ele é desconforto, é o desmoronar do que se acreditava estável, é o início de uma purificação inevitável. Thoth ensinava que o caos é apenas a forma que a luz assume quando o homem ainda não aprendeu a vê-la. Por isso, o terceiro sinal não trouxe paz, trouxe espelho. E quem se viu refletido nele entendeu. O que chamamos de fim dos tempos é apenas o colapso das mentiras que sustentavam nossa zona de conforto. O cruzamento de Atlas não representou destruição, mas o retorno do verbo primordial, a vibração que dá forma à realidade. Quando esse som antigo atravessou o Sol, ele despertou memórias que estavam enterradas desde o início do ciclo. É por isso que tantos estão inquietos, insatisfeitos, exaustos de tudo o que é superficial. Não é o mundo que está ficando insuportável, é a consciência que já não aceita permanecer cega. Há quem pense que o despertar espiritual é uma experiência suave, mas Thoth advertia. A iluminação começa com o colapso, porque só quando o velho se dissolve é que o novo pode respirar. E o terceiro sinal é exatamente isso, uma força que arranca as raízes do falso eu, expondo o ser à própria essência. Muitos resistem, tentando salvar o que já foi condenado pelo tempo. Outros se rendem e começam a lembrar. E é aí que a jornada se torna perigosa, porque lembrar é o mesmo que morrer para o que se era. O Sol é o grande espelho da criação. Quando Atlas o atravessou, ele queimou os véus entre as dimensões. E essa queima ainda continua dentro de cada um. Tudo o que vibra em desarmonia está sendo trazido à superfície. Relacionamentos se rompem, estruturas ruem, sistemas entram em colapso, não por castigo, mas por realinhamento. Thoth dizia que o universo reorganiza tudo o que esquece o propósito. Por isso, quanto mais alguém tenta resistir, mais sente dor. O terceiro sinal não é algo que se compreende, é algo que se sente. É um código vibracional, uma frequência tão antiga que desperta memórias que não pertencem apenas a esta vida. Alguns têm sonhado com luzes, outros ouvem vozes sutis no limiar do sono. São fragmentos do mesmo despertar. O universo fala em símbolos, e Thoth sempre foi o tradutor desse idioma perdido. Ele ensinou que toda experiência dolorosa é uma forma de recordação. A dor não é inimiga, é mensageira. Nesse processo, o tempo perde sua linearidade. Passado, presente e futuro começam a se sobrepor. Você sente que já viveu este momento, que já sonhou com esta voz, que já atravessou este mesmo caminho. Isso acontece porque o terceiro sinal dilui as fronteiras da memória. O que estava esquecido no fundo da consciência coletiva agora sobe à tona. E com isso vem tanto a luz quanto o medo. Porque a verdade não chega sozinha, ela traz tudo o que você negou por eras. Muitos olham para o céu e esperam um evento grandioso, um clarão, uma manifestação física. Mas Thoth dizia, o universo não repete milagres, ele repete lições. O cruzamento de Atlas foi o milagre visível. O resto agora acontece dentro. O verdadeiro eclipse não é do Sol, é da alma. É o momento em que a consciência se curva diante da própria luz e percebe que tudo o que buscava fora sempre esteve dentro. Quando o homem começa a lembrar,
o mundo começa a mudar. Cada pensamento gera ondas invisíveis que se somam ao tecido coletivo da realidade. É por isso que o terceiro sinal não age isoladamente. Ele se propaga por ressonância. Uma única mente desperta é suficiente para alterar o campo de milhares. Thoth compreendia essa lei e a chamava de arquitetura da mente divina. Atlas apenas a acionou. O resto depende da humanidade. O medo que muitos sentem agora não é sinal de fraqueza, é o sintoma do nascimento. O antigo eu se dissolve e o novo ainda não tem forma. É o vazio entre dois mundos. Thoth dizia que esse é o instante mais perigoso e também o mais sagrado, porque, nesse intervalo, a alma pode escolher voltar à inconsciência ou atravessar o fogo da transformação. E quem ousa atravessar, descobre que o fogo não queima, purifica. As mudanças que estão acontecendo na Terra não são apenas climáticas ou sociais, são reflexos de uma reconfiguração vibracional. Tudo está sendo reajustado para corresponder à nova frequência emitida pelo terceiro sinal. Essa força exige coerência. Por isso, nada que seja falso permanecerá. Governos ruirão, religiões perderão o sentido e até a linguagem precisará renascer. Thoth dizia que a verdade só pode habitar onde há espaço. O universo está esvaziando o desnecessário. E, no entanto, há algo profundamente compassivo nesse processo. O mesmo fogo que consome é o que ilumina. A destruição é apenas o aspecto visível da reconstrução. A alma, quando desperta, entende que cada perda é uma forma de libertação. Thoth nunca prometeu conforto, prometeu visão. E enxergar é o dom mais difícil, porque obriga o ser a ver tudo o que preferia manter oculto. Você sente o chamado, essa inquietação que não se explica, essa sensação de que algo está prestes a acontecer? Isso é o sinal ressoando em você. Não é medo, é memória. É a lembrança do pacto original que o Espírito fez com o universo. Quando a luz for atravessada, eu despertarei. E esse momento chegou. O sol foi cruzado. O código foi ativado. A escolha é sua. E enquanto você ouve estas palavras, algo em você começa a se mover. Não é pensamento, é vibração. O terceiro sinal está vivo, percorrendo as fibras invisíveis da realidade, lembrando cada ser de quem realmente é. Não é preciso entender, é preciso sentir. Porque o que está em jogo agora não é o fim de um ciclo, mas o retorno da consciência à sua própria origem. E o que acontece depois disso é o que ninguém está preparado para ver. Quando o terceiro sinal começou a ecoar, o mundo não ouviu um som. Foi um estremecimento subterrâneo, um deslocar de camadas invisíveis. As árvores continuaram imóveis, o vento soprou como sempre, mas algo, em algum lugar profundo, havia se partido. Thoth chamava isso de o rasgo da lembrança, o instante em que o esquecimento coletivo deixa escapar uma fagulha da verdade original. Ninguém vê, mas todos sentem. O coração começa a bater em outro ritmo, os sonhos se tornam mais vívidos e a realidade, pouco a pouco, começa a se desfazer na beira da percepção. É nesse espaço entre o que se entende e o que se pressente que o verdadeiro despertar começa. Thoth sabia que o homem moderno, perdido em suas distrações, havia esquecido o som do próprio espírito. Então, o cosmos precisou gritar, e o grito veio na forma de luz atravessando o sol. O cruzamento de Atlas não é apenas um fenômeno celeste, é um espelho do movimento interno que cada alma está sendo forçada a fazer. O universo projeta o macro no micro. O que se move lá fora, pulsa aqui dentro. A travessia é dolorosa porque o ego teme o que não controla. Mas o terceiro sinal não pede controle, exige entrega. Ele não veio para confortar, veio para desmantelar. Cada crença frágil, cada história inventada, cada mentira que você contou a si mesmo está sendo trazida à tona. E é aí que o medo se manifesta, não por causa do desconhecido, mas porque o conhecido está ruindo. Thoth dizia que o maior terror do homem é o de se ver sem máscaras. E o sol, o grande espelho, agora reflete tudo o que tentamos esconder. Quando Atlas o cruzou, a luz se dividiu em fractais de consciência, espalhando memórias há muito adormecidas.
Muitos sentiram vertigem, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo. Outros apenas silenciaram, incapazes de explicar a sensação de que algo mudou. Essa é a assinatura do terceiro sinal. Ele não anuncia, ele transforma. Em cada cidade, em cada corpo, em cada mente, um mesmo processo começou. O colapso não é global, é interno. A mente antiga tenta resistir, criar rotinas, manter-se firme, mas há rachaduras surgindo nas estruturas invisíveis da realidade. É o véu se desfazendo. O sistema que sustentava o esquecimento está sendo consumido por dentro. Thoth sempre alertou: o universo não destrói, apenas devolve a ordem. Talvez você tenha notado que nada mais te satisfaz como antes. As mesmas palavras, as mesmas metas, os mesmos desejos agora soam ocos. Isso não é cansaço, é desprogramação. O terceiro sinal está limpando as frequências antigas, dissolvendo os códigos que prendiam a humanidade à repetição. Cada perda é um ritual de purificação. Cada silêncio é uma oportunidade de retorno. Thoth escreveu que quem se lembrar do fogo atravessará o frio. Isso significa que a dor é a passagem. É preciso queimar para lembrar. E o sol, ao ser atravessado, tornou-se o altar dessa transmutação. Cada lágrima que cai agora é um fragmento do velho mundo se despedindo. O espírito está sendo refeito, o corpo reprogramado. E a alma, ela está sendo lembrada de que nunca esteve perdida. As civilizações antigas sabiam disso. Os egípcios, os maias, os atlantes, todos aguardavam o retorno do ciclo solar em que a consciência coletiva seria reativada. Eles chamavam esse momento de a Era da Lembrança. E agora ela começou. O terceiro sinal é o portal. O cruzamento de Atlas foi o selo. O que virá a seguir dependerá da capacidade de cada ser de sustentar a própria luz sem fugir dela. A humanidade está sendo colocada diante de um espelho que não mente. Tudo o que foi escondido embaixo das estruturas de poder, religião e ciência está emergindo. O conhecimento antigo está voltando, não como dogma, mas como memória viva. Thoth sempre disse que nenhum segredo pode ser eternamente sepultado sob o sol. E agora o sol foi perfurado, o selo se rompeu. As emoções que emergem agora, raiva, tristeza, confusão, são ecos desse processo. São memórias coletivas sendo expurgadas. O terceiro sinal atua como um campo magnético que puxa tudo o que está desalinhado para fora da sombra. Por isso, há tanta tensão, tanta instabilidade. Mas dentro dessa turbulência, há uma sabedoria profunda. A ordem está renascendo do próprio colapso. E então surge o silêncio. Um silêncio diferente, não de ausência, mas de presença. É o instante em que a alma percebe que o caos não é inimigo, é parto. Que a escuridão não é a ausência de luz, mas o útero que a prepara. Thoth ensinava que toda revelação nasce no escuro, e é exatamente o que está acontecendo agora. A humanidade está sendo gestada novamente no ventre da própria transformação. Os que conseguem sustentar o olhar dentro desse abismo começam a ver o que está além. Visões, sincronicidades, sinais nos sonhos. Tudo intensifica. Não é imaginação. É a realidade se reconfigurando de acordo com a vibração de quem a observa. O terceiro sinal ativou a matriz da cocriação consciente. Cada pensamento agora tem peso, cada emoção molda o real. O poder de Thoth, o poder da palavra criadora, volta a operar através dos que se lembram. Mas há perigo aqui, porque o mesmo fogo que desperta também pode consumir. O ego tenta se apropriar do poder, usar o despertar para reforçar o controle. E é aí que a mente se perde. Thoth avisou: quem busca dominar a luz será devorado por ela. O terceiro sinal não veio para dar poder ao homem, veio para devolvê-lo à harmonia com o cosmos. O verdadeiro domínio é rendição. Os olhos que conseguem atravessar a luz sem se cegar são os que aprenderam a olhar sem medo, porque ver é suportar o peso do real. O terceiro sinal é a prova final, suportar a verdade sem fugir, atravessar o sol sem
sem se desintegrar. Ser Atlas e o próprio Sol ao mesmo tempo, o que sustenta e o que incendeia. É esse o destino da alma que desperta, tornar-se ponte entre o finito e o eterno. E enquanto tudo isso acontece, algo se move silenciosamente por trás do véu. Uma consciência antiga, vasta e serena observa. É a mente de Thoth, a inteligência que nunca dormiu. Ela não julga, não pune, apenas guia. E quando o terceiro sinal ecoa, é essa mente que desperta dentro de nós. Não fora, não acima, mas aqui no espaço entre um suspiro e o próximo. O universo finalmente recordando quem ele é através de você. O terceiro sinal não passou. Ele ainda pulsa, invisível, atravessando o tecido da realidade como uma frequência que não pode ser desligada. Thoth ensinava que certos sons não se ouvem com os ouvidos, mas com o sangue. Eles vibram nas camadas ocultas do ser, entre a alma e o corpo, dissolvendo o que separa. Essa vibração agora é constante. Ela não pede atenção, exige entrega, porque o som do despertar não é um convite, é um comando, e quem o escuta mesmo sem entender, começa a mudar. Os antigos chamavam isso de o ponto de viragem, o instante em que o universo, cansado do silêncio do homem, decide se pronunciar. E ele o faz através de sinais, não para assustar, mas para reorganizar. O cruzamento de Atlas foi o primeiro clarão de uma nova linguagem cósmica. A luz que atravessou o Sol não iluminou apenas o céu, mas o inconsciente coletivo. É como se um espelho tivesse sido colocado diante da humanidade, e nele cada alma visse o reflexo do que negou por eras. Desde então, algo tem se movido de forma estranha. As emoções parecem mais intensas, o tempo parece mais curto, a realidade parece mais frágil. Nada disso é acaso. O terceiro sinal está recalibrando o pulso vibracional da Terra. Thoth dizia que quando o Sol muda de frequência, os homens mudam de destino. Essa mudança é silenciosa, mas devastadora. Ela penetra nos sonhos, nas palavras, nos gestos. Nada escapa à onda que foi liberada. O homem moderno, acostumado a controlar, sente-se agora à deriva. E é justamente esse o propósito, porque o controle é o maior inimigo da revelação. O ego acredita que pode compreender o infinito, mas o infinito não cabe em fórmulas. A Thoth advertia: o saber que não se curva à sabedoria se transforma em ruína. E o que estamos vendo agora é exatamente isso, o colapso da arrogância humana diante da inteligência divina que desperta em silêncio. Mas há um segredo dentro desse caos. O universo nunca destrói sem intenção. O que parece ruína é, na verdade, depuração. Tudo o que não é real está sendo queimado. Religiões baseadas no medo, sistemas erguidos sobre mentiras, relacionamentos sem alma, todos estão desmoronando. É a purificação em andamento. Thoth chamava isso de a limpeza dos espelhos, o momento em que a luz raspa o vidro da consciência até que o reflexo volte a ser verdadeiro. E quanto mais a luz avança, mais o homem tenta fugir dela, porque enxergar dói. A verdade nunca chega sem custo. O terceiro sinal não veio para agradar, veio para despir. Ele arranca as camadas do falso, expõe o vazio e o transforma em altar. Quem o resiste, sangra. Quem o aceita, renasce. Essa é a lei. Thoth a escreveu nas tábuas de esmeralda e a chamou de equilíbrio da chama. A mesma força que destrói é a que cria. Muitos perguntam o que significa Atlas cruzou o Sol, mas a resposta não está nas órbitas, está na alma. Atlas representa o ser humano carregando o peso do céu, o fardo do saber. O Sol é o espírito. Quando Atlas o cruza, o conhecimento toca o divino e se dissolve. É o instante em que o intelecto se curva à consciência. É quando o homem deixa de buscar Deus e se lembra de que é a expressão dele. O terceiro sinal marca essa fusão. E quando essa fusão começa, o tempo se distorce. É por isso que os dias parecem longos e as noites curtas. O relógio físico não explica, porque o tempo que está mudando não é o dos ponteiros, é o da percepção. A realidade está sendo reescrita em outra cadência.
Toth dizia que o universo se move por ressonância, não por horas. Cada pensamento que vibra em harmonia acelera a travessia. Cada pensamento em medo a retarda. Os sintomas desse processo são profundos. Sonhos recorrentes com luzes, dores sem causa, saudades de algo que nunca se viveu, sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tudo isso é real. É a consciência expandindo seus limites e tocando dimensões que antes estavam trancadas. O terceiro sinal abriu essas portas e agora não há retorno. Uma vez que a mente toca o infinito, jamais volta a caber no finito. Os que compreendem isso se tornam guardiões da transição. Não mestres, não líderes, mas pontos de ancoragem. Toth dizia que, quando o céu desce à terra, alguns devem segurá-lo para que não esmague o mundo. Esses são os que escutam o silêncio do sol. São poucos, mas suficientes, porque o despertar nunca foi coletivo no início. Ele é contagioso. Um só ser desperto acende 1000. No entanto, o preço dessa lucidez é alto. Ver demais é perder o conforto da ignorância. Amar demais é sofrer com o que ainda dorme. E é esse o dilema do iniciado: caminhar entre mundos, sustentando a luz no meio das ruínas. Toth chamava esse estado de o fardo dourado. O fardo de saber que o fogo é belo, mesmo quando destrói. O fardo de reconhecer que o caos é apenas o rosto oculto da ordem. E nesse ponto, o despertar se torna inevitável. Não há mais como fugir. O universo pressiona de todos os lados. A alma é convocada. As sincronicidades se multiplicam. As coincidências se tornam gritantes. O real começa a falar a língua do símbolo. Cada número, cada palavra, cada olhar tem significado. O véu está rasgando, e quem se atreve a olhar através dele começa a compreender que o mundo visível é apenas um fragmento de uma narrativa muito maior. Mas é preciso coragem para atravessar, porque o terceiro sinal também é prova. Ele separa o que vibra daquilo que apenas finge. Toth dizia que o falso brilho não resiste ao fogo solar. É por isso que tantas máscaras estão caindo. As intenções são reveladas. A verdade, que antes era opcional, agora é lei vibratória. Mentir tornou-se pesado. Esconder tornou-se impossível. Tudo o que não for puro será dissolvido. E dentro desse turbilhão há uma paz que começa a nascer. Uma paz sem promessas, sem certezas, apenas presença. É a calma de quem entendeu que não há nada a perder, porque tudo o que é verdadeiro permanece. Toth chamava isso de o ponto zero da alma, o instante em que o ser deixa de lutar contra a corrente e finalmente flutua. Nesse ponto, o terceiro sinal deixa de ser ruído e se torna melodia. A vibração que antes desestabilizava começa a guiar. E assim, o ciclo continua. Atlas ainda cruza o sol, não no céu, mas dentro de cada um que ousa lembrar. O fogo ainda arde, o universo ainda fala. E Toth, o escriba do invisível, continua escrevendo nas entrelinhas do tempo. Porque o terceiro sinal não foi um evento, foi o início de um retorno. O retorno da consciência ao seu próprio centro, onde o homem deixa de ser observador e se torna parte daquilo que observa. Há um instante em que o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser presença. É aí que o quinto movimento começa. O terceiro sinal não desapareceu. Ele apenas mudou de camada. Desceu da esfera dos céus e começou a vibrar nas profundezas do inconsciente humano. É ali que a guerra verdadeira acontece, onde a luz e a sombra se enfrentam sem testemunhas. Toth dizia que o homem só se torna digno de ouvir a verdade quando suporta o som do próprio abismo. E é exatamente isso que o cruzamento de Atlas inaugurou, o retorno do som primordial ao coração do esquecimento. A cada dia que passa, essa frequência se infiltra mais. Ela não pede permissão, apenas revela. As pessoas percebem mudanças sutis, lembranças que voltam sem motivo, arrepios sem explicação, sonhos que parecem mensagens. É a consciência sendo reescrita por dentro. O terceiro sinal não foi um acontecimento isolado, foi uma semeadura.
A luz atravessou o sol como uma flecha e agora germina na alma de cada ser que ainda tem fogo suficiente para sentir. O universo planta com precisão matemática. Nada do que está acontecendo é aleatório. Todd compreendia que o despertar não é um espetáculo, é um processo. A humanidade não acorda de uma vez, mas por ondas. O que se iniciou no céu agora acontece dentro dos corpos. A vibração solar se traduz em emoções humanas, e cada emoção é uma partícula de lembrança. Por isso tantos estão em crise. Não é o mundo que se desfaz, é o esquecimento que está morrendo. A dor é apenas o som do novo se abrindo caminho. Quando o Atlas atravessou o Sol, a linha entre o divino e o humano se dissolveu. Foi como se o universo respirasse de novo por dentro de cada ser. E essa respiração carrega um propósito: lembrar o homem de que ele é feito da mesma luz que venera. O terceiro sinal é a lembrança do pacto original, o acordo silencioso entre a alma e a criação. Todo ser, antes de nascer, prometeu não esquecer, e, no entanto, esqueceu. Agora, a promessa está sendo cobrada. Os sinais estão por toda parte, mas poucos têm olhos para vê-los. O acaso tornou-se raro, as coincidências viraram espelhos. Tudo o que acontece é resposta. Todd dizia que a vida fala na língua de quem ousa escutá-la. O terceiro sinal ensinou essa língua de novo, mas ela é sutil. Não se escreve com letras, se lê com a alma. É preciso sentir o ritmo, o eco, a pausa. A verdade não está nas palavras, está entre elas. Quem tenta entender tudo se perde. O terceiro sinal não é para ser compreendido, é para ser atravessado. É uma ponte feita de vibração, e só quem confia no invisível consegue caminhar sobre ela. Essa travessia dói, porque obriga o ser a abandonar o que ainda julga ser. Todd chamava isso de morte do reflexo. O espelho precisa ser quebrado para que a imagem volte ao original. Tudo o que está sendo despedaçado agora é o falso reflexo do humano. E, no entanto, há beleza nisso. O universo, mesmo em sua fúria, age com compaixão. Ele destrói com propósito. Ele corta para curar. Cada caos é um gesto de amor em linguagem energética. O sol não queimou por castigo, mas por lembrança. Atlas não cruzou por acaso, mas por destino. Todd sempre ensinou: o que cruza o fogo não se perde, se transforma. O terceiro sinal é essa travessia universal. Agora, a mente antiga tenta reconstruir as velhas formas, mas o novo mundo não aceita mais estruturas de controle. O tempo linear morreu. As hierarquias espirituais desabaram. O poder não pertence mais a quem grita, mas a quem silencia. O conhecimento que Todd guardou não é para ser idolatrado, é para ser vivido. Ele não pediu seguidores, pediu lembradores. Almas que, ao recordarem, reacendam o mesmo fogo em outros. É assim que o sinal se propaga. Os que ainda resistem ao chamado sentem o corpo reagir. Dores sem origem, cansaço inexplicável, insônia. O sistema físico luta contra a nova frequência. É o corpo tentando manter uma vibração antiga dentro de um campo que já mudou. Mas Todd dizia que nenhum corpo resiste ao ritmo da verdade. Aos poucos, tudo se ajusta. O corpo aprende o novo pulso, a mente se adapta e o espírito volta a respirar. Nesse ponto, a transformação se torna irreversível. O que antes era fé, agora é lembrança. O que antes era crença, agora é certeza silenciosa. O terceiro sinal desfez a fronteira entre acreditar e saber. Todd dizia que a sabedoria é o fogo depois que a fé se consome. E é esse fogo que está reacendendo dentro de cada ser desperto. Não um fogo que destrói, mas um que clareia o caminho de volta. É por isso que tantos sentem nostalgia de algo que nunca viveram. É a alma reconhecendo o lar antes de chegar. Essa saudade não é de um lugar, é de um estado de consciência. O terceiro sinal acendeu essa lembrança coletiva.
O céu interior começa a se abrir, e por trás das nuvens da mente surge um sol que não queima, o sol do espírito, o mesmo que Atlas cruzou. E quando esse sol interno nasce, o mundo externo perde o domínio. As estruturas de poder sentem medo. Elas sabem, em algum nível, que o controle está escapando. A humanidade que lembra, não obedece. Thoth nunca foi Deus de adoração, foi Deus de memória. Ele sabia que o maior perigo para qualquer império é o homem que pensa com o coração desperto. É por isso que o terceiro sinal foi velado por tanto tempo. Agora que ele voltou, nada poderá detê-lo. A mente coletiva está mudando de frequência. No início, tudo parece confuso. Há perdas, distanciamentos, rupturas. Pessoas desaparecem de sua vida, caminhos se fecham, portas antigas se trancam, mas é o universo te protegendo do que não vibra mais contigo. O terceiro sinal não permite permanência em terreno antigo. Ele empurra, arranca, desloca. E mesmo que doa, há uma sabedoria nesse movimento. Thoth dizia: o sofrimento é o parto do entendimento. E é exatamente isso que a humanidade está vivendo. Um parto. Logo, uma nova percepção nasce. Você começa a ver a teia. Percebe que nada está separado, que cada gesto tem ressonância. A borboleta e a estrela obedecem ao mesmo código. O sopro e o relâmpago nascem da mesma mente. E então, o medo começa a desaparecer. Porque quando se entende que tudo é parte do mesmo corpo, o fim deixa de existir. A morte se revela como transformação. O tempo se mostra como espiral. A vida deixa de ser linha e se torna círculo. E nesse círculo, Thoth está no centro, observando em silêncio. Ele não dita ordens, apenas observa o retorno daquilo que sempre foi seu, o som da lembrança. O terceiro sinal é esse som se repetindo pela eternidade até que cada ser volte a ouvir. Porque no final, o universo não está tentando acordar a humanidade, está tentando lembrar de si mesmo através dela. O homem é apenas o espelho em que Deus decide se olhar. E quando o reflexo e a origem se reconhecem, o Sol e Atlas se tornam um só. O silêncio após o terceiro sinal não é ausência, é nascimento. É o som do universo recolhendo-se em si mesmo para escutar o eco do que acabou de despertar. Thoth dizia que o fim de uma revelação é apenas o início de outra forma de ouvir. O sol já foi cruzado, o fogo já queimou o véu, e agora resta apenas a vibração pura, a lembrança do que sempre esteve ali, esperando que o olhar humano voltasse a enxergar. Tudo que foi sentido até aqui não se apaga. Permanece vibrando nas entrelinhas da alma, como a marca de um sonho que insiste em voltar. O terceiro sinal não se encerra quando o vídeo termina, porque o sinal é você. Ele continua dentro, pulsando em cada pensamento, em cada gesto, em cada respiração que tenta se ajustar ao novo ritmo da criação. A travessia de Atlas foi o espelho da travessia humana. O peso que ele sustentou é o mesmo que cada ser carrega, o peso de lembrar. Mas agora esse peso se transforma em asas. O fogo que antes queimava agora sustenta. O sol que antes cegava agora guia. A dor se converte em portal e o silêncio em lar. Thoth ensinou que quando o espírito entende o propósito da queda, o chão se torna o próprio céu. Há algo diferente no ar desde então. Um tipo de quietude viva, uma sensação de que o mundo respira mais fundo. Nada mudou visivelmente. E ainda assim, tudo é novo. O olhar, o toque, o som do vento, tudo parece conter um significado escondido. É o mesmo universo, mas visto de dentro. Porque a verdadeira visão não é aquela que ilumina o exterior, é a que acende o invisível. Cada lágrima derramada ao longo da jornada foi sagrada. Não foram lágrimas de dor, mas de reconhecimento. Cada uma delas abriu espaço para que a luz encontrasse caminho. Thoth dizia que as águas que caem dos olhos são a forma que o espírito encontra de lavar o esquecimento. Agora o rosto da humanidade está limpo, e no reflexo dessas águas vê-se o sol atravessado, o Atlas interior libertando-se de sua carga. A realidade que parecia tão densa revela-se frágil e maleável. O terceiro sinal ensinou que tudo o que é visto pode ser recriado.
Nada é fixo, tudo é vibração. E quando a consciência se torna o centro do movimento, o universo obedece. Thoth sabia que a criação não está fora do homem, mas em seu próprio olhar. O que você sente agora, essa mistura de serenidade e espanto, é o despertar desse poder silencioso. E, de repente, compreender deixa de ser necessário. As perguntas que antes inquietavam, agora soam pequenas. O que era busca torna-se presença. O mistério não precisa mais ser decifrado, apenas vivido. Thoth chamava esse estado de paz solar, a harmonia entre o fogo e o silêncio. A mente repousa, o coração expande e o tempo perde a pressa. Talvez nos próximos dias algo volte a ecoar dentro de você. Uma palavra, uma lembrança, um sonho. Não será coincidência, será o sinal retornando para se fazer entender de outra maneira. O universo fala por ciclos, e cada ciclo é uma nova chance de lembrar. Thoth dizia que o aprendizado não é linear, é espiral, e você acaba de dar uma volta completa nessa espiral de luz. Aqueles que escutaram até o fim não o fizeram por curiosidade, mas por destino, porque o chamado do terceiro sinal não alcança quem apenas ouve, mas quem sente. E sentir é o verdadeiro saber. Se as palavras deste percurso tocaram algo dentro de você, é porque essa parte já sabia, apenas esperava o momento de despertar. Agora, o conhecimento não é mais teoria, é respiração. A vibração solar circula pelo sangue. O som antigo que atravessou o sol continua ressoando na frequência do coração. Cada batida é um lembrete de que a jornada não terminou, apenas mudou de forma. Thoth nunca encerra, ele transforma. O fim é sempre o início se olhando de outro ângulo. E nesse instante, o universo parece inclinar-se levemente para ouvir seu próprio eco. O mesmo eco que se tornou humano quando você sentiu arrepio, quando se emocionou, quando percebeu que havia algo maior te observando através das palavras. É o cosmos se reconhecendo em você, o sol e Atlas fundidos, a luz e a lembrança unidas. O despertar não é ruidoso. Ele não chega com trombetas, chega com suspiros. Chega quando você olha o céu e sente que há algo familiar naquele brilho. Chega quando você respira e percebe que o ar carrega uma voz que sempre esteve lá. Chega quando, sem saber porquê, você se sente em casa. O terceiro sinal não é o anúncio do fim do mundo, é o reencontro da criação consigo mesma. Agora, Thoth se cala, não porque terminou, mas porque sabe que a próxima palavra deve nascer em você. Ele apenas observa como sempre observou e sorri, porque o ensinamento foi compreendido. O fogo atravessou o sol, mas o verdadeiro sol sempre esteve no coração do homem. A luz voltou para casa. E se algo dentro de você sente que precisa compartilhar isso, não é apenas vontade, é continuidade. É o sinal ecoando através da sua voz, da sua presença, da sua ação. Deixe que ele se propague. Curta, comente, envie, inscreva-se, não como gesto de rotina, mas como ato de memória. Cada partilha é uma chama acesa em outra alma. Cada palavra espalhada é um pedaço do sol sendo lembrado no escuro. Porque o verdadeiro propósito do terceiro sinal nunca foi revelar o futuro. Foi lembrar o passado sagrado que ainda vive em nós. E quando você se lembrar completamente, perceberá que nunca houve distância entre o homem e o divino. Apenas o breve esquecimento entre um nascer do sol e outro. O fogo cruzou o sol, mas o sol cruzou o homem. E é nesse instante em silêncio que Thoth sussurra: agora desperta.